Finalmente lançou o flashback inteiro do Suzano e eu não achei que eu ia gostar tanto do personagem quanto eu tô gostando agora. Oi, eu sou o Tsuki e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, a gente vai ter o capítulo 89 completo de Shumatsu no Valkyrie aqui nesse vídeo. E como é um capítulo de flashback, eu não tava muito ansioso pro flashback do Suzano, pra falar a verdade. Eu já tava achando que ia ser um capítulo no máximo bonzinho. Mas, cara, eu mordi a língua porque o flashback foi realmente muito bom. E parecido com o flashback do Apollo, do Suzano também nos passa uma mensagem muito bonitinha. Mas, claro, antes que você pule o vídeo, o capítulo não é só flashback. Tem coisa no final que me deixou muito empolgado pro capítulo seguinte, até porque tá prometendo que finalmente Suzano vai fazer alguma coisa. Mas sinceramente eu tô gostando demais dessa luta e a cada capítulo que passa me dá mais e mais hype. E eu tenho certeza que você vai amar esse capítulo de hoje também. Mas agora já aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal porque isso ajuda demais pra fazer a nossa comunidade crescer mais e mais cada dia. E também, claro, compartilha esse vídeo porque isso ajuda demais pra que ele alcance mais e mais pessoas. E como eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vambora pro vídeo. O capítulo se chama Fervendo e ele já começa bem frenético. Mostra o Okita cortando uma segunda vez o peito de Suzano de uma forma agressiva demais. O Raiden grita bastante dizendo que com esses movimentos não convencionais de Okita Souji ele consegue desferir um golpe certeiro com muita força. E ele fala que o deus espadachim mais forte dos céus, Suzano no Mikoto, agora tá totalmente de joelhos. Suzano dá um grunhido de dor dizendo droga e se ajoelha no chão se apoiando na sua própria espada. Já na sua frente está Okita totalmente parado e limpando o sangue divino que está caindo da sua espada. Ele fica olhando pro Suzano fazendo uma cara um pouco estranha. E Okita dá um baita sorriso de felicidade pelo que ele acabou de fazer. Afinal, desferir 2 golpes certeiros no deus da espada não é pra qualquer um. O Raiden diz que essa é a famosa criança demoníaca de Shinsengumi. E essa é a espada do matador de homens mais forte da era Bakumatsu. Todos na plateia humana, inclusive os membros do próprio Shinsengumi, vibram de alegria por conta do Okita estar levando a melhor na luta. Um deles diz pra eles pararem com tanto escândalo assim, mas o outro responde dizendo que é impossível não vibrar vendo o Okita lutar desse jeito. Um dos membros do Shinsengumi diz que eles fizeram um estrago e bate seus punhos. E ele diz também que esse é o homem mais forte de Kyoto, a incrível espada de Shinsengumi, falando isso se referindo claro ao Okita Souji. Musashi na plateia diz que Okita, mesmo atacando sem uma forma, ele tá com uma aura extremamente mortal, mas também com nenhuma intenção assassina. Ele diz também que apenas um espadachim que passou por inúmeras situações de vida ou morte poderia alcançar um nível absurdo desse jeito, e diz isso olhando com um sorriso de admiração pro campo de batalha. Sasaki também comenta dizendo que afinal de contas o campo de batalha fazia parte da vida cotidiana de Okita, por isso que sua espada é tão afiada assim. E ele diz que Okita Souji é realmente muito impressionante. Já na área das Valkyrias, a Gol chega toda feliz pra Brunilda dizendo que acertar um golpe de espada no próprio deus da espada é muito incrível, e termina dizendo que o Okita na verdade é um lutador muito incrível, mas a Brunilda diz pra ela que ainda é muito cedo pra ficar comemorando desse jeito, o que é bem estranho porque normalmente quem fica desmotivada primeiro é a Gol, e a Brunilda é a que sempre tá toda confiante e com esperança na luta. Brunilda diz em seguida que existe um deus que conhece muito bem a grandiosidade dos humanos, e esse deus não é ninguém menos do que o próprio Suzano no Mikoto. O narrador pergunta por que Suzano é chamado de fundador da arte da espada. Ele pergunta se será que é por causa do seu título de deus da espada, ou talvez seja por causa do mito da ama no Murakumo. E Suzano na arena ainda continua jorrando muito sangue do corpo, mas o narrador fala que não. E enquanto Suzano se ergue no campo de novo, abrindo um grande sorriso e dizendo que está fervendo, o narrador diz que Suzano na verdade é o fundador da espada e não o fundador da arte da espada. E agora começamos o grandioso flashback de Suzano no Mikoto. O narrador então se pergunta quem é o fundador da arte da espada e qual o significado de ser o fundador da espada. E agora no Japão antigo, Suzano no Mikoto nasceu como um ser perfeito. Ele era o deus nobre de mais alto nível de toda a mitologia japonesa. E como lhe foi pedido, Suzano derrotou todos os deuses malignos e demônios com apenas um golpe da sua espada. E essa cena me lembra muito a cena do Hades matando os titãs sozinho, tanto no texto quanto no próprio desenho mesmo. Mas igual o feito do Hades de derrotar os titãs, o feito do Suzano também não tem muita relevância, já que esses deuses e demônios que ele matou se enquadram no mesmo problema dos titãs. A gente não sabe os seus poderes, nem as suas capacidades. O narrador continua dizendo que mesmo Suzano sendo adorado como o deus da espada e também o matador de deuses mais forte do paraíso, sua alma sempre esteve em completa tranquilidade. E em um certo dia o deus criador chamado Izanagi deu uma ordem para os 3 deuses nobres que ele havia criado. E eu tenho que dizer que o Izanagi ser intitulado como um dos deuses criadores, apesar dele ser mesmo na mitologia, tá muito puxando pro lado dele ser um deus primordial, hein? Eu tenho que falar. Eu tinha comentado isso no outro vídeo, mas eu quero comentar nesse também porque isso faz muito sentido. E essa ordem de Izanagi era que primeiro a deusa Amaterasu governará o Takamagahara, que é basicamente o paraíso. A segunda ordem era que o deus Tsukuyumi no Mikoto governará o Aonobara, que é basicamente o oceano. E a terceira e última ordem era que o deus Suzano
no Mikoto governará a Ashihara no Nakatsukuni, que é basicamente a terra. E como obediente e nobre como é, Susanoo apenas aceitou como o deus criador desejava. E nisso Susanoo desceu a Izumo para governar a terra dos mortais. Susanoo exterminou monstros que assombravam o povo da terra, sendo um deles a própria serpente Orochi, e também viajou pelo mundo inteiro. E ao derrotar a serpente, Susanoo ganhou aplausos e admiradores humanos que se curvavam em sua presença. E para cumprir seu dever como um deus, Susanoo apenas usou sua espada, salvando humanos de grandes monstros divinos que habitavam livremente na terra. E depois de muitos anos nessa mesma rotina, certo dia Susanoo por acaso se deparou com um vilarejo pequeno, e lá de longe ele se deparou com uma cena que mudaria completamente sua vida dali em diante. Ele vê um grande monstro parecendo um ogro gigante indo em direção a duas crianças. O monstro chega e pergunta o que a criança está fazendo lhe encarando com esses olhinhos assustados, e ele diz que acha melhor a criança começar a valorizar mais a própria vida. Ele fala pro garoto deixar a garota ali e sumir da sua frente, pois o monstro iria vendê-la como uma escrava de alto valor. No chão, a pequena garota grita e chora pedindo para que o monstro tenha piedade, mas o garoto apenas fala para ela ficar atrás dele. Ele disse que como seu irmão ele irá protegê-la e ficará tudo bem, mas a diferença de força entre o monstro e o garoto era esmagadora, e o resultado com certeza seria muito óbvio. Lá de cima da montanha, Susanoo elogia o garoto dizendo que ele é muito corajoso, mas o resultado da luta não era tão óbvio assim como Susanoo tinha pensado. O ogro gigante chama o moleque de insolente e diz que irá esmagá-lo. O monstro ergue seu tacape gigante para esmagar o garoto, e ao ver isso, Susanoo avança para proteger o ser humano, mas aquele garoto parece não ter medo do monstro e se posiciona também em batalha, e Susanoo inesperadamente se surpreende com a cena a seguir. O grande monstro desce sua arma para acabar com o garoto, mas o garoto defende e consegue desviar o golpe do gigante, fazendo o mesmo cair no chão, e no momento em que o gigante cai na direção do garoto, ele acerta um golpe bem no queixo do grande monstro, fazendo ele ser arremessado para cima. Mas não só isso, também fazendo o gigante desmaiar ou talvez até morrer com esse ataque. Susanoo se impressiona muito com isso e fica em choque. O monstro cai no chão como se fosse uma montanha sendo derrubada, e o narrador diz que após o garoto defletir o golpe do seu oponente, ele avançou e também o cortou, e esse era o fundamento principal na arte da espada dos humanos. Entretanto, Susanoo chega nos irmãos e parece super impressionado com o que ele acabou de ver. Ele chega no irmão e pergunta o que foi que ele fez. O garoto não entende muito bem essa pergunta do Susanoo, mas ele agarra seus ombros e começa a gritar loucamente dizendo que o garoto acabou de derrotar esse monstro enorme. Ele diz que o monstro fez Gai, depois ele fez Smosh, depois ele fez Tum. O Susanoo é realmente ótimo com efeitos sonoros, mas ele fica perguntando repetidamente o que foi aquilo que o garoto acabou de fazer. Mas o garoto diz que isso foi só ele usando sua espada. Ele fala que essa espada permite que um cara pequeno como ele lute contra caras grandes como esse monstro. Mas Susanoo olha pro garoto e pergunta se todos estão usando espadas, e o garoto diz que eles têm até um moral para um deus chamado Susanoo em seu vilarejo. Susanoo fica meio inacreditado ao ouvir seu próprio nome na boca do garoto, mas o garoto diz que esse tal Susanoo é um deus que salvou a humanidade há muito tempo atrás. O garoto fala que dizem que o Susanoo derrotou um monstro muito maior do que ele apenas usando uma espada, e diz também que a lenda é tão legal que todos querem ser como esse deus. E Susanoo, ouvindo isso, começa a se emocionar muito e fica todo vermelho, quase pra chorar. O garoto ainda diz que ele quer praticar ainda mais com a espada pra poder ser que nem esse deus um dia. Susanoo se levanta quase pronto pra chorar ouvindo essa história. O narrador diz que para os deuses e Susanoo a espada não era nada mais do que uma ferramenta imbuída com poder divino para derrubar e partir em pedaços os seus oponentes. Mas mesmo assim, seres que ele acreditava serem menores e bem mais fracos que os deuses, criaram a arte de vencer oponentes mais fortes usando a espada. Susanoo começa a gritar dizendo que ele está muito envergonhado. Ele pergunta alto qual é a diferença da minha espada para com as dessas pessoas, perguntando isso várias vezes sobre qual é a diferença, e ele diz que isso não é o suficiente. Fala também que dizer apenas espada não é o suficiente, que isso é muito simplório. Susanoo vira pro garoto e diz que isso vai se chamar Kenjutsu, e nomeia a arte da espada com esse nome. O garoto fica surpreso com essa nomenclatura da arte da espada, mas Susanoo surpreende se ajoelhando na sua frente. O narrador diz que Susanoo no Mikoto, aquele que é adorado como o deus da espada, se ajoelhou perante esse garoto sem nome de maneira mais natural possível. O garoto se assusta e pergunta o que ele tá fazendo, dizendo também que era pra ele parar com isso de se ajoelhar, e Susanoo responde dizendo pro garoto que vocês humanos são incríveis. E ainda de joelho, Susanoo diz que por eles serem incríveis assim, é porque ele implora para o garoto ensinar a ele também essa incrível arte da espada. E assim Susanoo se tornou o primeiro deus da história a buscar a orientação dos humanos mortais. Mas agora lá em Takamagahara, o templo da irmã mais velha de Susanoo, chamada Amaterasu, ela parece olhar o Susanoo com muito preconceito e comenta sobre Susanoo querer aprender a usar a espada com os humanos. Ela diz que ele, como deus da espada, deve ter perdido a cabeça para pensar em uma coisa dessas, mas ele nega e diz que sua irmã Amaterasu tá totalmente errada. Susanoo diz que isso não pode ser chamado mais de apenas espada, mas sim de arte da espada. Amaterasu fica confusa e Tsukuyumi começa a xingar muito Susanoo
Suzano de idiota várias vezes e também de imbecil, e diz que ninguém se importa com isso de verdade. Tsukuyomi pergunta também qual é desse dialeto falso que o Suzano tá usando, e grita com ele de novo perguntando se ele tá querendo se passar por um humano, e se estaria menosprezando seus irmãos. Tsukuyomi se acalma e diz que um deus que faz parte dos 3 deuses nobres nunca buscaria ajuda com esses humanos inferiores. Ele ainda grita mais com o Suzano perguntando se ele acha mesmo que essa atitude de denegrir a dignidade dos deuses seria realmente aceita, e Suzano responde dizendo que já tinha imaginado que eles não iriam aceitar isso. E Suzano fala que então, já que eles não querem aceitar esse pedido, então ele decide abandonar os 3 deuses nobres. Amaterasu e Tsukuyomi ficam sem palavras com essa atitude, e gritam com o Suzano de novo perguntando se ele ficou maluco de vez. Tsukuyomi vira pra Amaterasu e diz que Suzano realmente perdeu a cabeça e ficou maluco, mas Amaterasu ainda calma vira pro Suzano e pergunta uma coisa. Ela quer saber o porquê dele do nada estar tão obcecado por essa tal arte da espada, mas Suzano apenas responde que está fervendo, só que os irmãos não entendem nada disso. E Suzano diz que mesmo que ele tenha nascido como um dos 3 deuses nobres, o poder para chamá-lo de deus da espada e a adoração do povo comum, tudo isso Suzano diz que ele já teve desde o começo. Só que para ele essa arte da espada dos humanos é algo totalmente diferente. E Suzano diz que aqueles que não possuem o que ele mencionou antes precisam derramar muito sangue e suor, dar tudo de si para conquistarem o que eles desejam através de muito esforço e trabalho duro constante. E ele diz que é exatamente por isso que a arte da espada não possui fim. Suzano fala que depois que você experimenta algo tão interessante, você não pode simplesmente parar. E ele diz que pela primeira vez em sua vida o seu coração tá fervendo. Mas Tsukuyomi, depois de ouvir tudo isso, só diz que não tá entendendo nada do que o Suzano tá dizendo, e diz que isso é tudo bobagem e que não faz sentido nenhum. Mas Amaterasu diz que tudo bem e diz pro seu irmão Suzano que ele pode fazer o que ele quiser. Suzano fica muito surpreso e Tsukuyomi não entende essa decisão da sua irmã. No entanto, Amaterasu diz que essa decisão vai ter um preço grande, e diz pra ele que pedir pra que humanos lhe ensinem algo é um ato desonroso pra um deus, e por causa disso ela nunca mais permitirá que Suzano pise no paraíso onde Amaterasu governa. E ela termina dizendo que sentencia Suzano ao exílio eterno, e Suzano diz que eles estão de acordo, mas Amaterasu diz a respeito da dignidade dos outros deuses. Ela não vai permitir que Suzano receba instruções diretas de humanos ou sequer se exponha a eles, e diz que Suzano só vai poder aprender observando os humanos. E Suzano com um grande sorriso agradece sua irmã por permitir Suzano de aprender com os humanos. O narrador diz que assim Suzano no Mikoto foi banido do paraíso para sempre, e depois de Suzano ir embora e deixar sua coroa no castelo, Amaterasu diz que ter um irmão tão idiota assim é bem difícil. Suzano volta pra terra e é dito que daquele ponto em diante, Suzano viajou ao redor do mundo escondendo sua verdadeira identidade, e vemos aquela mesma cena do Suzano se transformando em pássaro e voando pelos céus do mundo. A arte da espada continua a se aprofundar junto da humanidade, por 10 anos, 100 anos, 1000 anos, tanto no Oriente como no Ocidente. A arte da espada que os mestres da espada deram suas vidas para criar, Suzano estudou ela sem parar um segundo, absorvendo os princípios daquela arte ao máximo, e chegando em um momento onde ele treina um estilo conhecido. Suzano usa um espelho que consegue ver os humanos de perto, assim conseguindo treinar junto dos humanos. E aqui ele está treinando justamente com Okita, dizendo que essa foi uma ótima investida. Suzano buscou somente pelos movimentos que fazem seu coração ferver, e de volta na arena, Suzano diz que na Kyoto de Bakumatsu ele observava a política, os pensamentos, tudo que faziam ou diziam, e nisso tudo a arte da espada sempre estava no centro das coisas. Ele diz que isso era realmente incrível, e Okita diz pro Suzano que ele realmente gosta da arte da espada, né? E Suzano diz que agora é contra Okita Souji, o matador de homens mais forte da história. Suzano nunca pensou que chegaria um dia em que ele poderia lutar até a morte com Okita, e justamente por isso que ele quer agradecer o humano. Suzano diz que agora ele vai fazer o Okita ferver também do mesmo jeito que ele está fervendo agora. E é assim que o capítulo termina, depois de um flashback incrível falando sobre humildade e crescimento. Mas calma que ainda não acabou. Junto do capítulo tivemos mais um capítulo extra sobre o final da 9ª rodada do Ragnarok, e esse capítulo começa mostrando a Piton de novo, esperando seu grande amigo Apollo no pós-luta. Ele diz que Apollo é incrivelmente forte e diz que tem medo do pior cenário possível acontecer. Piton percebe que a luta acabou e nota Apollo vindo em sua direção pelo corredor de fora da arena. Mas mesmo vendo Apollo todo quebrado, Piton grita seu nome. Apollo se surpreende com a Piton ali e pergunta se ele presenciou a sua vitória gloriosa na arena. Piton dá uma risada bem alta e diz que já sabia que o Apollo iria vencer desde o começo, e diz que por causa disso ele acabou nem assistindo a luta, e fala também que é muito chato quando você já sabe o resultado da luta. Será uma indireta pra Okita contra Suzano? Não sei. Mas antes de ouvir o final da frase de Piton, Apollo cai em seus braços. Piton pergunta se Apollo está bem e diz que vai levá-lo à enfermaria imediatamente. Piton diz que o rosto de Apollo está coberto de cicatrizes e Apollo diz que isso é lindo. Apollo diz que essa é a marca de alguém chamado Leônidas, que Apollo nomeia como o melhor dos homens. Ele diz que essa é a prova de uma alma ardente que queimou com a paixão da luta, e diz de novo que isso foi muito lindo. Piton, chorando ao ver Apollo de novo, diz que ele
não tem jeito mesmo. Ele diz que Apollo continua lindo pra caramba mesmo estando todo arrebentado, e que também Apollo é o homem mais legal que ele conhece. E é assim, meus manos, que agora de verdade que esse capítulo termina. E, meus manos, eu tenho que admitir que eu realmente amei esse capítulo, todo ele, inteiro, assim. Amei o flashback do Suzano também, eu esperava muito menos do que isso, eu nem tava ansioso pra ver, na real. Eu achei muito bom, cara, eu achei a construção muito boa, eu achei o final muito bonitinho, achei a mensagem de humildade que ele passou muito boa também. Eu achei que ia ser um flashback triste, mas nem foi triste, só foi bom. E, cara, esse flashback me fez gostar muito mais do personagem, muito, muito mesmo. E só mostra o quanto que eu vou ficar triste quando o Suzano perder essa luta. Eu vou lembrar daquele sorriso dele lá, quando falaram dele lá, os humanos, e eu vou ficar muito triste. Puta que pariu. Mas enfim, meus manos, eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo, também o que acharam do flashback do Suzano e daquele finalzinho lá com a Piton que ninguém esperava e também ninguém pediu. Mas eu acho que aquele finalzinho com a Piton lá, aquele extra, fechou bem esse arco do Apollo, em aspas. Então foi bom também. Mas é isso, meus manos, comenta o que vocês acharam de tudo isso que eu falei. Até o próximo vídeo, vou indo nessa agora. Falou, meus manos, até mais.